crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo, eu sou a tia Andréia, lembra de mim? Sim, claro que sim. Faz muito tempo que eu não venho por aqui contar história verdade. pra vocês. Eu tava com saudade de vocês, sabia? Tava com saudade de contar histórias bíblicas pra vocês, crianças, pra vocês também. E eu assisti a história da semana passada e eu vi que foi a Carol que contou a história pra vocês. É verdade. E ela falou sobre o quê? Quem era? Porque vejam só, essas histórias estão falando sobre pessoas da Bíblia que tiveram relacionamento com Deus e foram transformadas. É verdade. Não é verdade? É. Então, ele está nos ensinando que quando eu me relaciono com Deus, eu vou ser transformada. Como eles foram, né? E quem foi a pessoa da Bíblia da semana passada que a Carol apresentou para vocês? Fala, Tem que saber. Porque Olha. você está assistindo a história e tem que aprender. Por quê? Porque aquela transformação que aconteceu na vida deles vai acontecer na sua vida também. Quem foi? Fala, que eu tô falando muito já. Josué. Foi Josué. Josué. E Josué foi transformado, ele se tornou um líder, porque ele era um grande servo de Moisés. E, gente, Deus disse todo o tempo para Josué, seja forte e corajoso, a terra será sua, a terra prometida é sua, mas você vai ter que lutar para conseguir. E assim é com você, criança, sabia? O Senhor quer usar você, quer que você seja um grande servo de Deus, que seja uma ovelha do Senhor, mas você tem que ser forte e corajoso, como foi Josué. E Josué, para conquistar a terra prometida, ele levou todo o povo de Israel e ele era um grande estrategista. Ele tinha estratégias de guerra. Ele chamou 2 espias, 2 pessoas para observar a terra de Jericó, que ia ser a terra que eles iam dominar. Ele chamou 2 homens e disse: vá lá em Jericó e observe essa terra. Uma estratégia, né, Guto? Ele teve uma estratégia vinda de Deus. E Jericó era uma cidade fortemente protegida por um muro. E esse muro era tão largo, tão forte e tão alto, que em cima do muro tinha uma casa. E essa casa era a casa de uma mulher que se chamava Raabe. Ela morava em cima do muro, era? Em cima do muro ela morava. O muro era tão largo, tão alto, que dava para uma pessoa morar confortavelmente nele. Sabia que tem pessoas que moram em cima do muro? Mesmo, né? Porque lá em casa o muro não cabe nem a cerca elétrica direito, quanto mais uma casa. Mas o muro de Jericó era grande e Sabia alto. que meu avô uma vez ele foi mexer na cerca elétrica e levou um choque? Foi? Foi, mas ele tá bem. Graças a Deus. Tudo. Pronto. Então vejam só. O muro de Jericó era alto, era forte. E aquela cidade, as pessoas que estavam naquela cidade pensavam estar protegidas por causa daquele muro forte. Raabe também, tanto que ela morava em cima do muro. Sabia que algumas pessoas ficam em cima do muro porque pensam que estão protegidas? Só que ficar em cima do muro não é lugar para nós, nem para mim, nem para você e nem para Raabe. Acontece que o povo de Israel tinha muitas histórias para contar. Eles contavam e todo mundo sabia que ele era o povo escolhido de Deus. Era um povo que vinha sendo protegido. O que já tinha acontecido com eles no meio do caminho? Um monte de coisa. Por exemplo? Fogo. Fogo? Não foi não? Que caiu do céu. E aí ficava andando com eles, com Moisés. E aí fazia calor de noite. Outra coisa que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu. Água. O Sai água Mar da pedra Vermelho se abriu. Deus tirou água da pedra mesmo, da rocha para dar para eles. Então tudo isso o povo no entorno ia sabendo. E o povo de Jericó sabia que o povo de Israel estava chegando perto e ia lá para ter Jericó como posse sua. E eles começaram a ficar assustados. Aí, quando Josué mandou os espias ir lá, sabe o que foi que eles fizeram? Eles se hospedaram na casa de Raabe.
E essa casa que ficava acima do muro era a casa desta mulher. Ela era uma pecadora. Essa coisa de fidelidade não era muito a coisa da Raabe, não. Ela era uma mulher que ela não era fiel. A Bíblia diz que ela era pecadora. Pecadora como você, como eu, como todos nós. Porque não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. É tudo que desagrada a Deus. E Raabe era uma pecadora. Raabe não era fiel. Raabe não tinha os relacionamentos seguros. Ela não se relacionava com as pessoas com fidelidade. E Raabe acolheu os espias na casa dela, mas quando eles chegaram na casa dela, alguém foi dizer ao rei de Jericó que lá tinham chegado 2 rapazes. E esses 2 rapazes eram da parte de Israel e que eles estavam na casa dela. Os soldados foram prontamente na casa dela e disseram: Raabe, entregue as pessoas que estão na sua casa. Nós estamos sabendo que os 2 espias estão aí. Meu Deus. Sabe o que foi que Raabe fez? Não sei o quê. O que foi que ela fez? Ela pegou os 2 espias, colocou em cima da casa dela. Em cima da casa? Olha, em cima da casa. Ela tinha colocado umas canas lá, ela colocou eles lá e escondeu. E ela disse para aqueles soldados que eles não estavam lá não. Ah, realmente, tiveram umas pessoas aqui, esses 2 rapazes estiveram aqui, mas eles já foram embora. Lembra que eu disse que ela não era muito fiel? Aliás, ela não era fiel de jeito nenhum. As palavras dela não eram tão seguras, né? E aí ela disse: olha, vá por esse caminho que pode ser que vocês encontrem eles. Mas quando eles foram embora, você sabe o que foi que ela fez? Raabe subiu no telhado. Ela subiu no telhado e ela foi falar com aqueles espias. Ela foi dizer para eles, sabe o que, gente? Ela foi dizer para eles o seguinte: aqui nessa cidade tá todo mundo assustado, tá todo mundo com medo, porque todo mundo sabe a história do povo de Israel. Sabe que Deus abriu o Mar Vermelho, sabe que vocês já destruíram 2 reis. Então, aqui ninguém tem coragem de lutar com vocês. Nós estamos com medo, o nosso coração se derreteu. Olha só. E aí ela disse, sabe o que mais? Ela disse: nós sabemos, eu sei que o Deus de vocês é Deus no céu e aqui na terra. O que foi que Raabe estava dizendo? Ela estava dizendo, ela estava reconhecendo que Deus é tão poderoso, que o poder de Deus alcança o céu e aqui na terra todos nós. E aí... É bem grande, né? É bem grande. Essa história não é da minha cabeça não, tá? Ela tá na Bíblia, ela tá no livro de Josué, capítulo 2. Ela se conclui no capítulo 6, mas eu vou ler o capítulo 2 para vocês agora. Tudo bem? Vamos prestar atenção. E em Josué, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam no outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É bem grande, né, tia? É, sim. Então ela deixou bem claro para todos nós que ela tinha certeza que Deus é Deus no céu, Ele tem poder nas regiões celestiais e Ele tem poder aqui na terra também, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a vida de todos. E sabe o que foi que Raabe disse? O quê? Raabe pediu socorro. Disse assim para eles, não só reconheceu, não faz assim não, socorro, socorro não.
Ela não só reconheceu que Deus é poderoso, como ela sabia que Deus tinha poder para livrar a vida dela. Ela disse, sabe o que para eles? Ela disse assim, ó, eu fui bondosa com vocês. Eu quero pedir a vocês que quando vocês vierem aqui em Jericó, tomar esse reino para vocês, vocês poupem a minha vida, vocês poupem a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs. E eu vou salvar vocês. E aí? E sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que os espias disseram assim para ela, será a nossa vida pela vida de vocês. Nós faremos isso. Quer dizer que eles estavam dizendo que davam garantia que eles iam ser salvos mesmo. Era a vida dela, ela não tinha salvado a vida deles? Salvou. Eles iam salvar a vida dela também. Como ela tinha solicitado. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é um povo grato. Sabia? E essa é uma mensagem de que o nosso Deus, ele também, ele é fiel. Ele é fiel. Se ele der a palavra dele que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. E sabe o que aconteceu? Raabe confiou. Lembra que eu disse que ela era pecadora, que essa questão de fidelidade não era muito as coisas que ela fazia? Pois ela foi fiel. Ela acreditou que Deus é poderoso. Ela tinha um rei sobre aquela cidade que podia matá-la. Mas só que ela sabia que Deus é maior do que qualquer poder, maior do que qualquer rei. Então ela decidiu obedecer a Deus. E quando ela decidiu obedecer a Deus, ela colocou a vida dela em risco. Diante dos homens, mas ela sabia que estava guardada, porque Deus tem poder para guardar. Ela jogou um cordão e por esse cordão os 2 espias desceram. Mas eles fizeram uma condição para ela. Sabe qual foi? Qual foi? Não. Sabe não? Não. Eles disseram que quando eles voltassem para tomar posse, né? E para destruir todo Jericó, eles precisavam que na janela dela... Só deixa eu entender. Raabe não era israelita. Não, Raabe era de Jericó. Jericoana. Eu não sei se chama Jericoana, não, mas ela era de Jericó. Entendi. Mas ela não era de Israel. Ela não era de Israel, ela era de Jericó. Ela era nativa, ela morava ali porque ela era de Jericó. O rei de Jericó era o rei sobre ela. Mas quem era o rei sobre o povo de Israel? Deus? Deus. É Deus. Então ela decidiu obedecer o rei do povo de Israel. Entendi. Porque se ela quisesse obedecer o rei dela, ela entregava os espias e eles iam morrer e acabou a história. Verdade. Mas ela arriscou a vida dela porque ela sabia que Deus, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que protegeu o povo de Israel, ia ter poder para salvar a vida dela. Ela disse, eu vou acreditar nesse Deus e eu vou ser fiel a ele. E ela decidiu, teve fé e decidiu que ia fazer isso. E aí o que aconteceu? Ela jogou a corda pela janela e deu possibilidade dos espias fugirem. E eles foram embora. Mas ela ainda disse assim, olha, passa 3 dias escondido em tal lugar e depois desses 3 dias é que vocês vão para a terra de vocês. Então ela ainda deu estratégia para eles não serem encontrados. Então ela, né? E aí eles disseram, olha só o que eles disseram. Nós prometemos que os seus pais, os seus irmãos, suas irmãs, você vai ser salva. Mas quando nós voltarmos aqui para destruir Jericó, é importante que nessa sua janela esteja amarrado um fio escarlate. Um fio escarlate. Sabe o que é escarlate? Eu acho que é de comer. Não é de comer não. Meu Deus, o Guto só pensa em comer. Mas meu Deus, só pensa em comer, pelo amor de Deus. Mas não. Era um fio vermelho. Tinha que estar amarrado na janela, que era um sinal de que a aliança deles tinha sido feita. Porque quando a gente faz um acordo, a gente tem que dar um sinal, não é? Tem que dizer. E o sinal, ela tinha que declarar ali diante de todos que ela tinha feito um acordo. E ela tinha que declarar com aquele cordão vermelho que tinha que estar lá amarrado na janela dela. Sabe o que eu me lembro quando eu penso nesse cordão vermelho? Eu lembro daquela história que Deus falou
para Moisés, que o povo tinha que ter os umbrais todo de vermelho quando passasse o anjo da morte. As casas que tivessem lá, nos umbrais tivesse o sangue do cordeiro, ela não ia ser invadida. Da mesma forma eles fizeram. Eles disseram, olha, quando a gente vier, todas as casas vão ser destruídas. Mas se a sua casa tiver o cordão vermelho amarrado, você está salvo. E mais, salva você e toda a sua família. Mas se a sua família não estiver dentro de casa e esse cordão não estiver aí, não posso salvar vocês. Entenderam? Igual como a gente está passando agora, né? A gente passa um bocado de tempo e tem que ficar todo mundo dentro de casa, guardadinho, né? Fica guardadinho com o papai, com a mamãe, alguns com o tio, com a avó, né? E eles falaram, ela tinha que ficar dentro de casa, bem guardada. Ela não podia estar abrindo a casa dela para estranho, fazendo favores a qualquer pessoa, não. A casinha dela tinha que estar bem fechada. Só que a proteção da casa dela não era a porta nem era a janela. A proteção da casa dela era o cordão vermelho, porque se aquele cordãozinho vermelho não tivesse lá, a casa ia ser invadida de todo jeito. Sabe quem protege a nossa vida e a nossa casa? É Jesus. Eu posso até me guardar dentro de casa, usar máscara, que eu tenho que fazer mesmo, usar álcool, tudo, me proteger. Mas eu tenho que estar com o meu coração guardado no Senhor Jesus, porque Ele é que é o dono da vida. Entendeu? Sim. Pronto. Pois o que aconteceu foi que ela, assim que eles saíram, ela não esperou muito tempo não, viu? Assim que eles saíram, ela colocou o cordão vermelho na janela. E aí, ela não esperou muito tempo não, viu? Porque tem gente, vou fazer daqui a pouco, vou fazer mais tarde. Não, na mesma hora, ela colocou o fio de escarlate, aprenda esse nome, o fio vermelho, na janela dela. E ali ela declarou para todo mundo. Teve nem medo de alguém vir perguntar a ela, ei, por que é que tá com esse fio aí? Não. Nem vergonha de ter um fio vermelho na porta dela. Teve não. Ela não declarou. Ela fez. Pois ela colocou o fio. Gente, e você pode pensar assim. Então no outro dia eles vieram? Não. Sabe por quê? Porque tudo que a gente promete, e principalmente quando a gente fala com Deus, tem um tempo. Tem um tempo. Não para Deus ver se a gente é fiel, não, porque Deus conhece nosso coração, mas para nós sermos trabalhados pelo Senhor. Olha, os espias voltaram lá para Josué e ele disse para Josué, olha, tudo que aconteceu, Josué, olha, nós chegamos em Jericó, contou toda a história, fomos acolhidos por uma mulher e tal. E ela nos disse que está todo mundo com medo da gente. E Deus nos deu essa cidade mesmo, essa cidade é nossa. E aí, e disse mais, olha, mas só que ela pediu que a gente salvasse ela. Ela, a mãe dela, o pai dela e toda a família. E contaram tudo para ele. E Josué aceitou. Só que Josué ainda tinha outras coisas a fazer. Muitas outras coisas. Ainda tinha que passar com a arca pelo Rio Jordão. Ainda aconteceu com ele, semelhante que aconteceu a Moisés. Ainda abriram as águas do Rio Jordão. E dias se passaram. E ela não esquecia da promessa. Ela deixou o fio lá. Passou muita coisa, eles festejaram a Páscoa. E depois, quando foi chegada realmente a hora deles irem a Jericó, Deus falou com Josué. Foi sim, porque Josué não andava só não, ele andava guiado por Deus. Josué era um guerreiro. Ele era um líder, ele era um guerreiro, mas ele era muito obediente a Deus. E Deus disse a ele que a cidade ia ser deles, mas eles tinham que fazer de uma seguinte forma. Olha só, vou explicar, viu? Quando eles estavam circulando a cidade de Jericó, eles circularam por 7 vezes. Na 6ª vez que eles circularam. No 6º dia? No 7º dia. No 7º dia. Pronto. Eles circularam, olha só, vou explicar. De novo, para você entender, viu, Guto? Olha, Deus disse para Josué que eles tinham que passar por essa cidade e tinham que circular a cidade. Eles todos, em silêncio. Os sacerdotes tocando os chifres do carneiro. E eles só marchando em volta. Eles circulavam um dia, voltava para o arraial. Circulou o 2º dia, voltou para o arraial. E assim eles fizeram 6 vezes. Mas no 7º dia, eles tinham que circular 7 vezes.
Entendeu? Entendi. E na 7ª vez, eles tinham que gritar, porque Deus disse para Josué que quando eles gritassem, o muro ia cair. No último dia e na última volta, eles tinham que gritar. Sim, e o muro ia cair. Gente, isso era impossível de acreditar, porque aquele muro era muito largo, era muito forte. Cabia até uma casa. Cabia até uma casa. E Raabe ficava em cima do muro, mas ela decidiu sair de cima do muro, viu? Sabe quando ela decidiu sair de cima do muro? Quando ela decidiu honrar e obedecer o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Hã? Ela foi morar onde? Escuta que eu vou te contar. Gente, quando chegou na 7ª volta, aí... O que aconteceu, tia? Vou te dizer, Conta, Josué... Por favor. Eu vou dizer, Josué disse assim, gritai, a cidade é vossa, o Senhor tem dado essa cidade a vocês, todos os homens. Aí ele disse que era para eles entrarem, né, e acabar com tudo. Mas não podia acabar com o quê? Com a casa de Raabe, nem com a vida de Raabe, nem da família dela. Todos que estivessem dentro da casa de Raabe, a casa que tinha fita escarlate, não seria destruída. O muro caiu. E assim eles disseram, gente, se a gente obedecer o que Deus manda, não tem saída. Acontece o que Deus diz. Parece um absurdo, mas é o que acontece. O que Deus fala é o que vai acontecer. Eles fizeram. E quando chegou a última volta, eles gritaram. Quando eles gritaram, sabe o que aconteceu? O muro da cidade... Meu Deus! Caiu. Mas Raabe, sua mamãe, seu papai, toda a família dela foi salva. Eles não foram mortos. Gente, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito. Sabe o que eles fizeram? Ela ficou sem casa, não. Eles pegaram ela, colocaram ela no meio do povo deles. Ela nem era israelita, ela foi aceita como eles eram. Foi colocada no meio deles, como se eles fizessem parte daquele povo. Que Deus bom. Ela Os pecados dela foram perdoados. Ela foi morar naquele arraial. Gente. Mesmo ela não sendo de Israel. Mesmo ela não sendo de Israel, ela foi aceita, não foi aceita como qualquer pessoa. Aquela pecadora. Não, ela foi perdoada. Oi. Ela foi tipo adotada? Sim. Ela foi acolhida. Porque Deus, Ele salva e Ele acolhe. Ele ama, Ele abraçou Raabe. Ela foi morar, Josué deixou ela morar lá no meio deles. E eu vou dizer mais. Ela não disse que Deus é Deus poderoso no céu e também aqui na terra, né? Sim. Pois Deus tem poder para salvar a nossa vida, para viver a vida eterna e ainda tem poder para abençoar a nossa vida aqui na terra. Mas vocês acreditam que Raabe conseguiu uma honra que foi ser feita família de Deus? Sabe como? Raabe, ela é da linhagem, né? Jesus nasceu da família de Raabe. É sim. Raabe fez parte do povo de Israel, casou-se com alguém do povo de Israel e ela é a bisavó de Davi. O rei Davi? Do rei Davi. Ela é a bisavó do rei Davi. Gente, sabe por quê? Porque Deus quis mostrar pra mim e pra você que Ele é um Deus que perdoa de verdade. Ele pega o nosso pecado, Ele lança no mar do esquecimento. E Ele não fica lembrando, não. Ele acolhe, Ele abraçou, ainda fez ela fazer parte da família dele. Então, Raabe, ela foi salva e ainda se transformou família de Deus. Família do povo de Israel, família de Deus. Não é lindo? É igual o que Jesus faz conosco. Quando a gente aceita Jesus... Porque não adianta só saber que Ele é poderoso não, viu? Tem que tomar uma decisão, tem que sair de cima do muro como Raabe saiu. Quando a gente aceita Jesus, Ele nos abraça. Ele diz assim, você é parte de mim, agora você é meu filho. Você vira família de Deus igual Raabe. Não é legal? É sim, tia. É sim. Então você que está aí assistindo, que ouviu essa história, que sabe que Jesus é poderoso, poderoso para salvar você, para salvar toda a sua família, toma essa decisão, saia de cima do muro, faça como Raabe, reconheça que Deus é poderoso e que Ele pode salvar a sua vida. Amém? Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és poderoso, eu quero que Tu mores no meu coração. Salva a minha casa, salva a minha família. Senhor, eu quero que o Teu sangue seja o sinal sobre a minha casa. O Teu sangue poderoso que me salvou. Senhor, sê conosco. Eu te peço, escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus. Amém?
Amém. Amém! Pois, agora a gente só tem que agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade. Você pode ler em Hebreus capítulo 11, versículo 31, que diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, Raabe foi salva. Pela fé em Deus, ela foi salva. A pecadora teve seus pecados perdoados e foi transformada em família de Deus. E Deus tem isso para mim e para você também, através de Jesus. Tenhamos fé e aceitemos Jesus. E Ele tem salvação para a nossa vida, tem bênçãos para a nossa família e para a nossa vida também. Tudo bem? Sim. Tchau! Tchau. Tchau! Tchau. Olá, crianças, eu me chamo Samuel. Oi, Samuel! Tudo bem? Tudo. Você gostou da história? Gostei, Eu também gostei. Gostou muito da história? gostei. E você vai fazer o que aqui? Agora? Vim agradecer a Deus, né? Fazer uma oração final. Bora. Pois vamos orar. Vai orar pelas crianças? Então ora, Samuel. Ora pelas crianças. Então, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa história maravilhosa. Agradeço todas as crianças que lhe aceitaram. Agradeço por o Guto, a Lelé estarem bem, todos. Agradeço por mim que também esteja bem. Em nome de Jesus, amém. Amém! Muito bem, Amém. Samuel. Louvado seja Deus pela sua vida. É verdade. Dá tchau pras crianças. Tchau. Tchau. Até a próxima. Oi, crianças, Pai do Senhor, eu sou a tia Duda. Eu sou o tio Rafael, esse é o tio Juan. E que é o tio Vitor. Hoje nós vamos cantar uma linda canção para vocês. O medo já se foi. O amor perfeito fora o sol. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Por teu Espírito. Tchau, crianças. Beijo. Olá, paz do Senhor! Hoje nós aprendemos que por meio da fé de Raabe, ela tornou-se família de Deus. Então, para fazermos essa bela arte, você vai precisar de uma folha, tesoura e canetinha. Vamos lá?
olha só como ficou a nossa arte. Você gostou? É muito fácil, né? Agora é a sua vez. Use a sua criatividade e faça você mesmo. Tchau!